Toda narrativa precisa de um contexto justo. E os defensores de Max Verstappen aparentemente se esquecem que o piloto tem um histórico de incidentes, que foi construído ao longo de quase 10 anos de sua participação na Fórmula 1. Nos primeiros anos da carreira do jovem e promissor piloto holandês, incidentes envolvendo outros pilotos foram uma constante, sem falar nos erros individuais em pista. Na época, todos entenderam que era parte do processo, erros típicos da imaturidade de alguém que estava na principal categoria do automobilismo com uma idade muito inferior ao que os grandes campeões históricos tinham no início de suas respectivas carreiras. É indiscutível que o Max Verstappen de hoje é fruto de um amadurecimento tangível, com 4 títulos mundiais e mais de 60 vitórias na carreira. O que é peculiar é que o mesmo Max de 2016 tende a aparecer em momentos pontuais no nosso tempo presente, levantando questionamentos pertinentes sobre suas atitudes e consequências em pista. É justo que se use nesse momento apenas e exclusivamente o recorte de narrativa mais relevante, que é o dos últimos 12 meses. Os pontos na superlicença podem resultar em uma suspensão para Verstappen já na próxima etapa no GP do Canadá. E mesmo que os 2 pontos do GP da Áustria expirem, Max terá que ter a cabeça no lugar até o final de outubro para não receber um gancho ou suspensão de uma corrida. Vamos então recapitular como o próprio Max Verstappen se colocou nessa situação. O lance que basicamente deu a origem para a nova regra adotada em 2025, que determina que quem está por dentro da curva, independentemente de quem está na frente no ápex ou ponto máximo de tangência, tem a preferência e, por conta disso, sequer é obrigado a dar espaço para o carro que está por fora na curva, o que torna praticamente impossível ultrapassar por fora na Fórmula 1 atual. Isso foi amplamente discutido entre pilotos, jornalistas, especialistas e fãs da categoria. Na época, eu entendi e verbalizei que Max Verstappen estava errado porque, em uma disputa, é justo que o piloto que está por dentro dê o espaço para quem está por fora tentar passar. Mas os defensores de Verstappen na época entenderam que o piloto holandês tinha o legítimo direito de fechar o espaço do adversário em qualquer cenário, inclusive quando o carro que está por fora tenta emparelhar com o de dentro. A FIA concordou com Verstappen e a regra foi alterada em 2025. E temos o cenário atual. De forma até surpreendente, alguns fãs de Verstappen agora não concordam com a nova regra. Coincidência? Estou duvidando. O lance é similar ao que aconteceu na Áustria e com o mesmo potencial de prejudicar a corrida do adversário. E neste caso, me pergunto se Max Verstappen se esqueceu do que aconteceu e identifica uma ironia quando se deparar com uma, lá na corrida de junho na Áustria, ou se realmente achou que não teria consequências maiores sobre o movimento. No caso da Áustria, a corrida de Norris foi praticamente destruída por causa da ação de Verstappen. E considerando o contexto aplicado do momento do campeonato de 2024, onde Verstappen estava sem vencer há meses e o adversário da McLaren ameaçava se aproximar na pontuação, o que não me leva a crer que o movimento aqui no GP do México foi intencional. Afinal de contas, com Norris fora em função de um incidente em pista, a pontuação do campeonato de pilotos ficaria estacionada e os resultados do incidente beneficiariam diretamente a Max Verstappen. Mais adiante eu volto para este tópico. O único ponto na carteira de Max Verstappen que é passível de algum tipo de argumentação em sua defesa. Todo o final de semana do Grande Prêmio de São Paulo de 2024 foi simplesmente caótico, com chuvas volumosas na maior parte do tempo. Logo, a questão do delta em relação ao safety car é muito mais técnica do que circunstancial. Não dá para colocar esse ponto exclusivamente nas costas de Max Verstappen. Aqui entra o caso do errar é humano e um piloto pode sim errar diante daquele cenário. Porém, regras são regras no seco e no molhado. Vale para um, vai valer para todos. E não tem muito o que fazer nesse caso.
O lance que escancarou de vez as diferenças entre Max Verstappen e George Russell, uma vez que os dois pilotos já contam com um histórico de rivalidade particular construída nos últimos anos, o que coloca também mais um pouco de contexto no incidente recente do GP da Espanha. Neste caso, até poderia caber algum tipo de argumentação mais pertinente, como um erro de comunicação de rádio ou uma distração do piloto holandês em volta de desaceleração. E eu até prefiro acreditar nessa hipótese. Porém, um piloto de Fórmula 1 recebe todos os tipos de informações sobre o posicionamento e a velocidade dos demais carros em pista durante os treinos, o que torna pouco provável um erro ou um acidente de informação neste aspecto. Além disso, Russell e Verstappen já tinham construído um histórico de rusgas e animosidades naquela altura do campeonato, e mesmo não acreditando que Max fez o movimento com a motivação pessoal, não dá para retirar esse contexto em função das causas e consequências do episódio. Em um campeonato já decidido, onde nem mesmo o título de construtores estava em disputa, Max Verstappen consegue os 2 pontos mais estúpidos dessa lista com esse enrosco, o que complicou ainda mais a sua situação de superlicença. Mesmo considerando a mera possibilidade de Oscar Piastri começar a mostrar o seu cartão de visitas para o tetracampeão mundial, não consigo entender por que Verstappen decidiu se envolver nesse tipo de disputa em pista. A impressão que fica é que o holandês quer sempre provar um ponto a todo custo, mesmo que isso gere prejuízos diretos na sua corrida e, obviamente, danos à prova do adversário. Sério, aqui a necessidade dessa disputa foi absolutamente zero, um completo nada. Verstappen não tinha absolutamente nada a ganhar com isso. O mais recente incidente ou aquele que colocou de vez Verstappen em uma situação de possível suspensão ainda em 2025. De forma deliberada e intencional, Verstappen atingiu Russell, danificando o carro do concorrente e usando como desculpa a frustração em pista. E neste caso, de forma absolutamente desnecessária. Max até tinha razão, ele não precisava devolver a posição no lance com Russell, pois o tal movimento brusco que George fez no volante durante a tentativa de ultrapassagem retirava de Russell o direito de reivindicar a posição naquela disputa. Agora, o fato de se sentir frustrado pelo pedido equivocado de sua equipe em devolver a posição não pode ser, sob nenhuma circunstância, motivo ou argumento para tentar prejudicar a corrida do adversário. Se fosse assim, não seria Fórmula 1 e sim corrida de carrinhos de tromba-tromba em um parque de diversões. É correto dizer que a grande maioria dos campeões da Fórmula 1 contam com alma de dique vigarista. Daí a dizer que é lícito passar por cima das regras e prejudicar adversários de forma deliberada, me desculpe, mas isso fala muito mais sobre o seu caráter do que qualquer outra coisa. De 11 pontos acumulados, Max Verstappen recebeu nada menos que 10 pontos por prejudicar de alguma forma seus adversários, de forma deliberada, direta ou circunstancial. Isso passa bem longe de ser o princípio de desportividade, algo que está implícito em uma competição justa. Não estamos discutindo aqui o direito de Verstappen errar. Estamos questionando a sua propensão em prejudicar adversários, principalmente em cenários onde ele não tem o melhor carro nas mãos. Para quem é mais observador, vai perceber que todos os incidentes que resultaram em pontos na superlicença de Max ocorreram depois que a McLaren ascendeu como o melhor carro do grid. Isso deixa a impressão que Verstappen só se permite ser eticamente competitivo apenas e tão somente quando tem o melhor carro. Sem as condições técnicas ideais, Verstappen pende para o comportamento imaturo e desleal, mostrando que pode ser um dos pilotos mais eticamente questionáveis do atual grid da Fórmula 1. Isso nem deveria ser algo tão anormal assim, considerando os contextos históricos. De novo, a grande maioria dos campeões da Fórmula 1 tem alma de dique vigarista. Por outro lado, pilotos como Oscar Piastri e George Russell já decidiram que não vão mais facilitar ou afinar para o holandês, jogando duro, da mesma forma que Max faria com eles. E isso pode mudar a dinâmica em pista da categoria a médio e longo prazos. Afinal de contas, dizem que remédio para louco é um louco e meio. Para terminar, algumas perguntas ficam no ar. Max Verstappen só é competitivo de verdade quando tem o melhor carro?
ou sempre vai apelar por não ter as melhores condições para vencer? 4 títulos mundiais não deram para Verstappen a maturidade para lidar com situações de infortúnio? Será que Max Verstappen acredita mesmo que pode fazer o que quiser em pista sem sofrer as consequências? Ou será que Verstappen se consolidou como o maior vitimista da Fórmula 1 atual, já que adora prejudicar os demais pilotos, mas se sente prejudicado quando as punições aparecem? Sério, é o alecrim dourado da Fórmula 1, o garoto mimadinho, chorão que não sabe perder. De forma quase definitiva, ele ainda tem tempo de mudar isso. Bom, ficam os questionamentos diante dos fatos apresentados. E não tem como questionar os fatos. Max Verstappen conseguiu seus 11 pontos na carteira por obra construída por ele mesmo, Max Verstappen.